Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Estudante. Eu sou a professora Aniele Freitas e é um prazer imenso receber você aqui para mais um vídeo aí rumo à sua preparação na prova de redação. Pessoal, o vídeo de hoje foi um vídeo pensado, montado, a partir de algumas dúvidas que eu sempre recebo lá no Instagram e também dúvidas dos meus alunos, tanto da plataforma Agora Passei quanto dos cursos também. Gente, como montar um parágrafo que vai realmente atender aquilo que a banca quer encontrar na sua prova? Saber que um texto dissertativo argumentativo ele é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão, eu acho que isso, grande parte, se eu posso dizer, 99,9% dos candidatos sabem de cor, né? É só apertar o play que diz introdução, desenvolvimento e conclusão. É verdade isso, gente. Mas aí o que acontece? Na hora de montar esse parágrafo de introdução é diferente de parágrafo de desenvolvimento, que é diferente de parágrafo de conclusão. Então você precisa estar antenado aí em cada momento do seu parágrafo. Você sabia que um parágrafo tem início, meio e fim? Pois é, você precisa saber exatamente o que colocar em cada momento do seu parágrafo. Então, se você quer saber, fique aqui com a gente, corra aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações. Também tem o nosso link do Instagram aqui embaixo, que você pode nos chamar lá no direct, lá no Instagram, para a gente poder conversar um pouco, bater um papo, sempre na medida do possível que eu posso, eu respondo sim todo mundo que me chama lá. Então vamos lá, vamos ao vídeo de hoje para que você entenda realmente como montar o seu parágrafo de introdução. Vamos lá? Queridos, então, como nós falamos, nós vamos começar a analisar um parágrafo de introdução que apresente tudo aquilo que a banca precisa encontrar na estrutura da sua redação. Então, é um parágrafo com uma estrutura perfeita, a estrutura que a banca precisa encontrar. Só para lembrar você, todo esse material está aqui na descrição do vídeo, é só clicar e baixar, tá? Então, vamos lá. Pessoal, para a gente ter um parágrafo de introdução, a gente precisa obedecer 4 fundamentos que são essenciais. O primeiro deles, e vocês vão aí gravar isso, escreva, cole na geladeira, no espelho do banheiro, na porta do armário do quarto, na porta da sala. Gente, onde vocês passarem para que vocês possam o tempo todo ter isso como mantra. Vocês precisam ter pelo menos 3 períodos em cada parágrafo, tá? Isso serve para introdução, desenvolvimento e conclusão. Pelo menos 3 períodos. Ah, Aniele, mas olha só, eu consigo fazer um bom parágrafo de introdução com apenas 2 períodos. Consegue? Você consegue dar conta dos 3 elementos que você precisa apresentar dentro desse parágrafo, porque cada parágrafo precisa ter 3 momentos. Se você conseguir dar conta desses 3 momentos em 2 períodos apenas, então só tem uma coisa a te dizer, você é o cara. Mas aqui é o lugar de uma seleção. E, gente, vamos combinar, né? A seleção, ela é feita para eliminar candidato, né? Porque se o concurso não fosse feito para eliminar candidato, não precisaria ter seleção, né? As vagas seriam abertas para todos, todos se tornariam aí funcionários públicos, né? Ingressariam no funcionalismo público do país, mas não é assim que funciona. Funciona como? A gente tem um número restrito de vaga e a banca vai cortar os candidatos menos preparados. Então, quanto melhor você estiver na sua preparação, mais chances você tem de conquistar a sua vaga. E aqui o treinamento vai dizer pra gente que a gente precisa ter 3 momentos dentro de um parágrafo de introdução e por isso a gente precisa ter 3 períodos. Miele, esqueci o que é período. Eu estou começando a minha preparação agora e eu não consigo saber o que é um período. Não consegue saber? Então vamos lá. O período é um segmento de texto, né? É aquele trecho do seu parágrafo que vai de ponto a ponto. Que ponto a ponto, né? De ponto final a ponto final, gente. Ponto a ponto, sabe? Ponto final? Então, é ele, vai de ponto a ponto. Então, você começa a sua introdução, fecha o primeiro período, ponto. Continua na mesma linha o seu segundo período.
mais uma sequência, fecha, outro ponto final, continua na mesma linha, mais uma sequência e fecha com o último ponto final. Deu para entender? Então, períodos são os segmentos que vão de um ponto ao outro ponto final dentro do seu parágrafo, ok? Partindo desse princípio que cada parágrafo tem que ter pelo menos 3 períodos, nós vamos agora analisar o que não pode faltar na sua introdução. Quais são os momentos da sua introdução? Então vamos lá, a gente tem aqui o primeiro passo é a contextualização do tema. Na contextualização do tema, o que você vai fazer? Você vai trazer um período. É um período contextualizando o tema, né? O tema da prova, galera, é aquilo que a banca traz, né? A frase temática que a banca traz. Isso aí você tem que contextualizar. Ainda que você, e é bom que você saiba que você não pode trazer a cópia daquela frase temática dentro do seu parágrafo, né? É bom você entender que você precisa contextualizar aquele problema que a banca traz como frase temática. E aí o primeiro período do seu texto vai dar conta de contextualizar o tema. O segundo período vai ser o seu posicionamento. O que é o meu posicionamento, Niele? É a tese. É a ideia que eu defendo dentro desse tema. Eu tenho um tema. E qual é o meu posicionamento dentro desse tema? Esse posicionamento é a sua tese. E esse posicionamento vai ser o segundo período, tá? Isso aqui vai ser o segundo período da sua introdução. E aí, continuando, a gente vai fechar a introdução. Como é que a gente fecha a introdução? A gente precisa trazer 2 itens, tá? A gente precisa, então, trazer aí, ó, 2 itens que vão ser desenvolvidos no texto. Em que lugar do texto? Nos parágrafos de desenvolvimento, que são os parágrafos seguintes do seu texto, tá? Então, nos parágrafos de desenvolvimento, você vai trazer em cada um parágrafo um item que você está trazendo aqui na sua introdução. Esses itens, galera, são aqueles itens que a gente vai trazer para dar base ao nosso posicionamento, à nossa tese, e que para a gente trazer já na introdução, para que a gente já traga na introdução aquilo que a gente vai desenvolver no primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo parágrafo de desenvolvimento, tá? Então vamos lá, mantra, só para a gente revisar o mantra, pelo menos 3 períodos, em cada parágrafo. Quais são os elementos que cada período vai trazer para a gente? Contextualização do tema, posicionamento do tema e 2 itens a serem desenvolvidos nos parágrafos seguintes, que são de desenvolvimento. E aí nós passamos à prática. Como é que a gente vai ver isso na prática? Eu coloquei em letras com cores diferenciadas para a gente ter uma noção. O nosso tema aqui é esse, ó, os desafios. Então, se eu falo em desafios, né, eu já sei que eu estou falando em embates. Os desafios para garantir a dignidade da mulher no ambiente carcerário. Então, já dá para entender que eu vou ter que contextualizar aqui, ó, ambiente carcerário. Eu vou ter que contextualizar que tem desafios, que tem embates, porque a temática já está afirmando que tem embates, né? E eu vou ter que trazer também uma questão relacionada à dignidade da mulher dentro desse ambiente carcerário. Então, eu tenho alvos aqui. Meus alvos são a dignidade da mulher, os embates para garantir essa dignidade da mulher e onde? No ambiente carcerário, tá? Então, vamos lá. Observe aqui, ó. Lembra que primeiro eu preciso começar com a contextualização? Então, em primeiro lugar, a gente tem, ó, contextualização. Depois a gente tem posicionamento e depois a gente tem aí os pontos que nós vamos trabalhar nos parágrafos seguintes. Bora aqui analisar. A realidade do sistema prisional impõe desafios à sociedade brasileira a todo instante. Olha aí, contextualizei. Eu estou falando da realidade do sistema prisional. Eu estou falando que impõe desafios, né? Porque já está no tema que tem desafios à sociedade brasileira. Então, eles impõem à sociedade brasileira a todo instante. Apesar
das garantias dos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 1988, as mulheres que cumprem pena de reclusão muitas vezes sofrem com a ausência desses direitos. Olha o posicionamento, está dizendo aqui que as mulheres, muitas vezes elas sofrem com a ausência desses direitos. Então, eu já estou dizendo aqui, já estou afirmando que há a ausência desses direitos. Observem que eu comecei com apesar das garantias. Então, eu estou falando que tem garantia, que essas garantias são constitucionais, mas que as mulheres sofrem com a ausência desses direitos, tá? Desse modo, o ambiente prisional revela-se como um espaço homogeneizador dos gêneros, invisibilizando a dignidade feminina. Então, observe aqui que eu tenho um espaço que é homogeneizador dos gêneros, inviabilizando a dignidade feminina. Observem que eu vou falar sobre esse processo de homogeneização dos gêneros e eu vou falar da invisibilidade da dignidade feminina. Pronto. Então, eu já tenho aqui dois elementos que eu vou analisar nos parágrafos seguintes, que é a homogeneização dos gêneros e a invisibilidade da dignidade feminina, ok? Galera, o que eu quero que vocês pontuem aqui? Que nós temos exatamente essas três instâncias que precisam aparecer dentro do meu parágrafo de introdução, que é, voltando lá no parágrafo anterior, eu tenho que ter pelo menos 3 períodos, e esses períodos têm que ser de contextualização, o próximo de posicionamento e o próximo que vai trazer para mim os 3 itens a serem desenvolvidos no texto, gente. Isso é muito importante, porque isso demarca o que a banca vai chamar de projeto de texto, tá? Isso aqui, na verdade, vai tratar do projeto de texto. O que é o projeto de texto, gente? O projeto de texto é aquele roteiro que o candidato bem preparado já traz na sua introdução. Na própria introdução, ele já diz para a banca a que veio. Ele já tem ali o roteiro pronto, no meu texto você vai ver a contextualização que é essa, o meu posicionamento que é esse e o que eu vou desenvolver, que é isso e isso, tá? Então, isso aí precisa estar presente numa introdução perfeita, numa introdução aí que vai garantir para você a pontuação máxima na estrutura do seu texto. Queridos, eu lembro a vocês que estão aí nessa reta finalíssima para PPMG, que a Banca Selecom é uma banca que vai primar pela estrutura textual, o projeto textual. Você precisa apresentar um projeto textual que traga já na sua introdução o roteiro que você vai seguir no seu texto. E aí, você quer saber se você está evoluindo bem na sua introdução, na sua redação de uma forma geral? Vem aqui com a gente, vamos lá na plataforma Agora Passei, chama a gente lá no Instagram para você ter todas as informações e conseguir ter a sua redação também corrigida dentro dos parâmetros da Selecom. Quer entender direitinho como você vai ser avaliado? Então vem com a gente, fica aqui, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!